Bom dia, pessoal do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Todo mundo em casa? Todo mundo bem aí, enfrentando o frio? Mais um dia. Então, essa semana vai ser mais uma matéria que a gente já viu, né? Que é o Império Azteca. Mas mesmo assim, vamos estar lendo aí em conjunto. A próxima matéria provavelmente também vai ser os Incas, que a gente já viu, mas eu faço outra leitura conjunta com vocês. Até porque o texto aqui está bem completo, traz um tanto de coisa que a gente não viu na sala de aula. Principalmente a importância desses potecas aqui, ó. Vocês gostam de falar nome asteca, né? Que eram comerciantes. E vamos lá então, vamos ler junto e ver se a gente consegue ter uma ideia legal aí e facilitar aqui a atividade para vocês. Os astecas foram sem dúvidas uma das maiores e mais bem-sucedidas civilizações da América pré-colombiana. Lembra que a gente conversou sobre civilização, hein? Qual que é a diferença de civilização para um povo não civilizado. Localizavam-se na região que hoje corresponde ao México, entre os séculos 14 e 16, ou seja, entre os anos 1300 e 1500. Sua capital, não, 1300 e 1600, isso mesmo, pessoal, 1300 e 1600. Leitura de século é difícil para todo mundo. Sua capital era a cidade de Tenochtitlan, atual cidade do México. Eles alcançaram um grande poder graças à combinação de dois fatores, comércio e guerra. Na sala de aula a gente falou bastante da guerra, aqui eles vão falar bastante do comércio também. Sua estratégia mais comum para conquistar os povos vizinhos era oferecer a eles a chance de aceitar o domínio sem a necessidade de uma guerra. Dessa forma, eles deveriam pagar tributos periodicamente. Tributos é impostos, pessoal. Para você não ser massacrado, tinha que pagar impostos para eles. Aí, está até escrito aqui embaixo, mas senão seriam massacrados. Esses tributos eram cobrados na forma de ouro, alimentos ou outros produtos de tecido, cacau e algodão. Caso o povo invadido se recusasse a aceitar essas condições, era utilizada a violência e com seu poderoso exército os astecas acabaram se tornando a grande força do Vale do México. Está falando o que nesse primeiro parágrafo? Os astecas tinham um exército muito poderoso, que nem a gente viu em sala de aula, e que não queria pagar tributo para eles, eram totalmente destruídos. A religião era muito importante para os astecas, eles eram politeístas, isso significa que eles acreditavam em vários deuses. A gente é monoteísta, né? Acredita num deus só, eles acreditavam em vários. Mas cultuavam uma divindade principal, o deus do sol e da guerra, que tinha esse nominho fácil aqui, né? Vocês gostam de pronunciar eles, podem pronunciar aí, eu não vou não. E faziam sacrifícios humanos em homenagens a eles. Eles acreditavam que, no início dos tempos, Huitzilopochtli e outros deuses haviam dado seu sangue para que o sol pudesse se mover, e desde então exigiam sangue humano para mantê-lo funcionando. Esse era outro motivo para os astecas praticarem a guerra, conseguir prisioneiros para oferecerem sacrifício aos seus deuses. Olha que interessante, pessoal. Eles acreditavam que o sol era uma máquina e precisava de sangue para se manter funcionando. O que movimentava o sol era o sangue. Olha como que a religião deles pensava. Além de serem poderosos guerreiros, os astecas tinham também uma economia muito forte, baseada na agricultura e no comércio. Eles plantavam milho, cacau, tomate, pimenta, abóbora, batata, mandioca, feijão, entre outros, em grandes mercados, como o de Tlatelolco. Pessoas praticavam o escambo, que é o comércio, aqui a troca de mercadorias. Ó. Escambo significa trocar uma mercadoria por outra e não por dinheiro, além de usarem sementes de cacau como moedas. Eram comercializados produtos como alimentos, pedras preciosas, plumas, conchas, utensílios, artefatos animais e ervas medicinais. Nesse contexto surgiu uma classe muito importante, os potitecas. Aqui, ó, pessoal, é importante ver aqui os potitecas, hein?
Tá aqui no começo do... Olha lá, no título do texto já está falando da importância dos potitecas. Eles eram comerciantes que percorriam grandes distâncias para comprar suas mercadorias e depois revender. Nessas viagens, eles adquiriam um grande conhecimento da região e com isso muitos deles acabaram se tornando mensageiros ou espiões do imperador. Além de fazer comércio, eles observavam as regiões visitadas, incluindo suas forças de defesa, e repassavam essa informação ao governador. Em troca, ganhavam riqueza e prestígio social. Muitos deles se tornaram-se homens ricos e poderosos, pois possuíam uma das armas mais poderosas da sociedade, a informação. Então, eles faziam comércio, mas eles iam e eles contavam para o imperador como que eram as defesas daquele lugar, para o imperador poder contornar elas. Vou mostrar para vocês aqui agora um vídeo muito legal da cidade de Tenochtitlan, para vocês verem como que ela era sofisticada. Ela ficava no meio do lago. La capital del Imperio Mexica. Una ciudad que haría palidecer de envidia a muchas capitales europeas. Incrível. Una joya en mitad del lago de Texcoco. O lago chama Texcoco. E aí? Canales y acueductos permitían el paso de embarcaciones y suministraban agua limpia a hogares y cultivos. Las chinampas, huertas flotantes, suministravam... Olha que interessante, pessoal. A cidade ficava no meio do lago e eles plantavam no meio do lago em ilhas flutuantes artificiais. verduras y flores a la ciudad. E as ruas eram o próprio lago, os carros eram os Cuando barcos. Londres contaba con apenas 60.000 habitantes, la Gran Tenochtitlán tenía más de 200.000. Ó, quando a cidade de Londres tinha 60.000 habitantes, Tenochtitlan tinha 200.000. Era maior que a maior cidade da Europa. Grandes pirámides, templos dedicados a los dioses aztecas, despuntaban sobre la superficie plana de la ciudad. A pesar de los sacrificios humanos ofrecidos en sus templos, sus leyes permitían una convivencia justa y en paz. La sociedad mexica estaba perfectamente estructurada y por sus 4 calzadas principales llegaban mercancías de todos los rincones del reino. En el mercado de Tlatelolco, que asombró a los españoles, se comerciaba con todo tipo de mercancías. Los nobles vivían en casas de comodidad y lujo asombroso, con jardines de una belleza extraordinaria. Los españoles la compararon con Sevilla y aún con Roma, incapaces de describir lo que veían. Allí, el 8 de noviembre de 1519, Moctezuma y el que creía emisario de Quetzalcóatl, Hernán Cortés, se encontrarían por fin cara a cara. São dois mundos que se desconhecem por completo. Muito bonito, né, pessoal? Sempre gosto de mostrar para vocês essas imagens, para vocês terem uma noção de como que era, né? Porque tem uma pintura de época, né, do que era a cidade de Tenochtitlan. Você vê que as ruas eram feitas de água, ó. Devia ser incrível. Só os espanhóis que foram lá realmente viram. Vamos para a primeira questão. Assinale que a alternativa falsa, né? Então vamos lá. Uma das principais atividades dos astecas era a agricultura, o que incluía o cultivo de alimentos. Eles habitavam a região que hoje corresponde ao México, e sua capital se chamava Tenochtitlan. Sua religião era monoteísta, ou seja, acreditavam em um único Deus chamado Tlatelolco. Eram guerreiros muito poderosos e tinham o costume de fazer sacrifícios humanos em seus rituais. Aqui, uma dessas aqui, acho que vocês já perceberam, está errada, está no penúltimo parágrafo do texto que é a resposta. Agora assinale a alternativa verdadeira. Os astecas não praticavam o comércio. Eles plantavam e produziam somente o necessário para sobreviver? Ó, não sei, pessoal, isso aí... Quando um povo vizinho era invadido, os astecas propunham um acordo no qual esse povo deveria pagar tributos a eles, como ouro, alimentos e outros produtos, evitando assim o uso da violência. Aqui está falando que
Se o pessoal se dispôs a pagar impostos para os astecas, eles deixariam de invadir eles? A capital Tenochtitlan atualmente corresponde à cidade de Lima. Apesar de serem guerreiros habilidosos, os astecas nunca invadiram outros povos. Tá na mão de vocês aí, pessoal. Aqui é o quadro, né, de um mascate, ou seja, os caixeiros viajantes. Eram vendedores antigos que comercializavam produtos através de regiões distantes, percorriam longos trajetos para levar suas mercadorias de uma região até outra. Quando não haviam muitas estradas, rodovias, transportes rápidos, comprar de um mascate era a principal forma de obter o produto originário de outras regiões. Ou seja, eles pegavam o que era produzido numa região e levavam para outra região muito distante, que é muito parecido com os nossos potitecas que habitavam a cidade de Tenochtitlan. O caixeiro fazia a ligação entre as grandes e pequenas cidades, sempre levando novidades, além de atender favores dos clientes junto aos centros maiores. Era um profissional respeitado por ser comprometido, solícito e educado, com boa aparência, trato com as pessoas, enfrentava grandes dificuldades para atender seus clientes por causa das precárias condições de trabalho. Então está falando que eles eram muito respeitados. A moderna e farta tecnologia atual, computadores, internet, tablets, celulares, que fazem de tudo e até falam, veio para aumentar a eficiência dos vendedores. Mas não é bem isso que tem acontecido. O que era para ser ganho de tempo se traduz em perda de tempo, pois muitas dessas ferramentas não são usadas com eficiência. O caixeiro se virava sem isso e produzia. Será que iria perder muito tempo também com o Facebook, caso já existisse na época? Então, como será que seria, né, para um mascate ter o Facebook? Vamos para a penúltima pergunta. O mascate tem uma função bastante semelhante aos potitecas que estudamos anteriormente no texto sobre os astecas. O que torna essas duas classes tão parecidas? Essa aí vou deixar para vocês, a gente já acabou de comentar em cima. Aula 3. Sabemos que as novas tecnologias como a internet, os computadores, os celulares, os tablets são ferramentas muito importantes para o funcionamento do mundo atual. Porém, como você leu no final da aula 2, existem certos cuidados que precisamos ser tomados, pois com tanto acesso à informação e à comunicação, essas tecnologias podem acabar nos prejudicando de alguma forma. No texto da atividade anterior, o autor cita exemplo das redes sociais que causam distrações e impedem as pessoas de usar todo o seu potencial da internet de forma produtiva. Está falando que a gente perde muito tempo mexendo no Facebook e não faz coisas boas, né, produtivas. E é uma verdade. Infelizmente, a gente é assim mesmo. E aqui são perguntas abertas. Fica por conta de vocês aí agora. Tenho certeza que vocês vão se sair muito bem. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, pessoal. Um ótimo dia e até mais.